Vamos então começar. Primeiro você apresenta aí, fala quem que é você, o que que você faz, como que você, teve primeiro contato com essa área da programação. Beleza, show. Então, prazer aqui, né? Meu nome é Davis. Eu atuo hoje em dia como programador web numa startup chamada Tap Goods aqui no Texas, em Dallas. E eu programo aproximadamente faz 3 anos e trabalho com isso faz 2, né? Eu me introduzi com programação. Eu lembro que eu tinha aproximadamente uns 15, 16 anos. Eu sempre tive vontade de aprender, eu achava interessante. E eu comecei pela internet, pesquisando cursos grátis de programação, cursos grátis de lógica de programação, usando Java, Python. Eu lembro que eu cheguei a desistir umas 3 vezes porque eu achava difícil, né? Você começar a aprender programação é complicadíssimo, toda aquela Tô lógica, vendo isso é um agora outro jeito também. de pensar, né? Ah, sei. E eu lembro que na minha quarta vez eu pensei, não, eu estava no terceirão do ensino médio, eu pensei, não, eu vou pegar isso aqui e eu vou aprender. Eu vou pegar, tinha acabado de começar as férias, tava com um mês inteiro livre, não ia viajar nem nada, peguei, eu vou aprender. E eu fiz um curso da Coursera, né, que a USP estava com uma parceria com a Coursera na época. Eles Uhum. fizeram um curso de Python de introdução, que ele cobria bem o básico, assim, tipos de dados, if else, e lógica, loops, arrays, classes. E aquilo foi meu primeiro realmente contato com programação, que eu posso dizer que eu realmente aprendi alguma coisa. E a partir disso eu comecei a aprender um pouquinho em casa, né? Eu aprendi um pouquinho de HTML, CSS, o básico assim, fazer uma página web. Na época, Python para mim eu não fazia nenhum site ainda, né? Era só mexer com a lógica, mais o Certo. back-end, se a gente pode falar assim, né? E depois eu comecei a mexer um pouquinho de front, HTML, CSS. Eu cheguei a fazer um projetinho em Python, outro. A coisa mais avançada que eu fiz foi fazer um web scraper, que é basicamente um bot que você programa. Você fala para ele, cara, você vai entrar nessa página aqui, você dá uma URL para ele, eu Uhum. quero que você entre, aí você entra, você vai achar esse link nessa página, você vai clicar nesse link, vai ter uma lista, você vai pegar o nome de todo mundo, você vai entrar, né, você vai clicar no nome de cada um, pegar o CPF, depois você volta. Você basicamente dá uma instrução para o robô para ele simular alguém numa página, né? Certo. Eu fiz isso para a empresa do meu pai, que eles estavam precisando desse negócio, né? Não chegou a dar muito certo, porque na época eu manjava muito pouco de Python. Eu consegui fazer ele acessar o site, fazer umas coisas, mas aí teve que mexer com o banco de dados, hostear na AWS, não deu certo. Mas deu para pegar uma experiênciazinha, não foi de trabalho, porque lógico que não foi remunerado, foi só para aprender mesmo. Uhum. Só que eu tava muito stuck, né? Que seria basicamente, eu não tava avançando mais. Eu conseguia no máximo chegar vendo alguns tutoriais no YouTube, mas fazer uma aplicação web inteira era algo de outro mundo para mim. Era avançadíssimo, eu não conseguia fazer isso. Então eu decidi me ingressar num bootcamp chamado Levagon, né? E isso é interessante, porque o que é bootcamp, né? Porque geralmente tem dois caminhos para programação, ou você faz uma faculdade, ou você é um self-taught, né? Que você basicamente você aprende sozinho na internet, que era o que eu estava tentando fazer, só que isso é muito difícil ser self-taught, você só aprender com um curso grátis assim é complicadíssimo. Um bootcamp basicamente é um curso intensivaço, muito intensivo, de duração curta, o que eu fiz tinha 2 meses, geralmente eles têm 3, que eles pegam você iniciante da programação mesmo, a primeira semana eles ensinam os básicos, os lógica, assim, depois ensinam um pouquinho mais, depois banco de dados, depois front-end, depois um framework, e no final você consegue fazer um aplicativo full stack, né, e full stack eu digo, você consegue fazer tanto front-end, que é a parte visual, quanto Uhum. back-end, que é a parte de dados, de estrutura, assim, arquitetura, né. Foi isso que eu fiz. E você prefere que eu conte a história inteira direto agora? Você quer dar uma Pode pergunta? contar, não, pode contar Enfim. direto. Eu vou ouvir, Ah, né? E no ok, final beleza. eu falo o que eu pensar. Melhor mesmo, melhor. E durante esse bootcamp eu fiquei muito próximo de um professor meu, e esse professor tinha uma software house, né, que é basicamente uma empresa que ela vende o serviço de você criar um software para alguém. É uma empresa que, por exemplo, alguém tem uma ideia de software, você conversa com essa empresa faz, você paga essa empresa, é basicamente isso, esse modelo de negócio. E era uma empresa que eles faziam vários projetos, parecia interessante, e eu entrei. Foi o primeiro emprego pago mesmo assim. Eu cheguei a realmente ter bastante contato com back-end, front-end, realmente fazer por exemplo, um modelo de pagamento funcionar na internet, você fazer um e-commerce inteiro, fazer uma página de produto, sabe? Foi bem incrível e consegui aprender bastante. E, em paralelo, o bootcamp que eu fiz me contratou para ser um professor assistente, né? Eu ficava lá, eu não dava aula ainda, mas se algum aluno tinha dúvida, ele podia vir falar comigo, eu ajudava ele, explicava passo a passo o que fazer, era bem legal. Passou um tempinho, eu continuei aprendendo aí, eu não estava recebendo tão bem na época nessa empresa que eu estava, na software house, eu entrei mais por aprender mesmo. Na época eu só queria focar nisso em aprender, não estava me importando com grana, porque era muito começo de carreira. E só que passou uns 6 meses, eu comecei a ficar um pouco insatisfeito.
E eu sentia que eu não estava aprendendo tanto também, porque eu estava fazendo muito mais do mesmo, uma época, todo dia era a mesma coisa, não tinha nenhum projeto novo, eu queria, por exemplo, mexer com mobile, queria fazer uma API, queria usar uma linguagem diferente, um framework diferente, só que era sempre mais do mesmo. Então eu decidi pedir demissão e começar uma carreira freelancer, né? Foi bem arriscado na época. Hoje em dia eu não sei se eu faria o mesmo, porque hoje em dia eu prezo mais por um pouco de segurança e estabilidade no trabalho, né? Mas na época eu estava bem novo, eu só fiquei, não, tudo bem, não vai dar nada, vou virar freelancer. Tem tempo ainda, né? Aquele papo. Ela tinha acabado de fazer 18, tava até tranquilo na época, cara. E então eu parei, né? Eu virei freela, peguei um freela de web, comecei assim bem de baixo. Aí um colega meu que fez o bootcamp junto comigo, ele tinha uma cliente que queria fazer um aplicativo mobile, né? E qual que era o problema? Eu queria fazer aplicativo mobile, eu queria aprender, só que eu não sabia, né? Eu não sabia fazer aplicativo mobile, nem ele, nem um outro dev, que a gente basicamente formou um time de 3 desenvolvedores para fazer freelancer juntos. Ninguém sabia fazer mobile, a gente só sabia fazer web. Nós participamos do mesmo bootcamp, e esse bootcamp só ensinava web. Então o que eu falei foi, ó, vocês fazem o back-end, que é web, o front-end, que seria React Native, que é um framework para você fazer, um framework em JavaScript para você fazer aplicações híbridas para iOS e Android. Eu aprendo sozinho em um mês aí, corro, madrugo, foda-se, e a gente dá um jeito. E foi bem corrido, mas eu lembro que em cerca de um mês assim eu consegui aprender, e um mês depois o aplicativo já estava na Apple Store, então deu tudo certo. E eu tomei confiança nisso, eu comecei a fazer bastante freela, comecei a pegar mais projetos, a maioria web, esse foi o único mobile que eu peguei. E em paralelo, nessa escola de programação, eles me chamaram para ser professor, né, ao invés de só assistente, eu dava aula e fazia freela ao mesmo tempo. Só que no final do ano passado eu consegui o visto para poder trabalhar aqui nos Estados Unidos, era um negócio que eu sempre sonhei, que eu tinha muita vontade, eu peguei e vim para cá. Cara, eu vim para cá sem ter emprego garantido, acredita? Eu só vim. Tipo, só pegou o voo Eu... e foi, tipo, sem pensar em Uhum, nada. E como que foi exatamente. a aproximação? Foi por parte da empresa ou por parte sua? Não, cara, eu. Porque eu não tenho contato aqui, né? Então, Uhum, o que eu usei foi sites como o Glassdoor, o Indeed, o LinkedIn, para poder achar várias vagas, né? Por exemplo, o LinkedIn, se você for lá em Jobs, tem uma seção que você fala, eu quero trabalhar com essa tecnologia nesse lugar. Eu pesquisei uhum, Dallas, que é o lugar onde eu ficaria, achei um monte e mandei apply quando eu estava no Brasil. Quando eu vim para cá, eles me responderam entrevista no computador, assim, quem eu era, o que eu queria fazer da vida. uhum. Depois me convidaram para ter uma entrevista lá com eles no escritório, e eu lembro que tinham 150 pessoas concorrendo para essa vaga. Sei. Foi tenso. E eu morrendo, e eu precisando de emprego. Eu tava aqui em outro país, desempregado, sem nenhum dólar. Nossa, cara, eu tava louco. Eu achei que ia ficar louco. E acabou que eu consegui pegar a vaga, porque era uma vaga de front-end, só que como eu sou full stack, eu falei, cara, eles usavam React no front e Rails no back, que é exatamente o que eu uso. Eu falei, ó, eu consigo fazer back-end também. Então, eles viram muito mais valor nisso, né? Pô, esse cara, ao invés de fazer só front-end, ele faz os dois. E eles Uhum. acabaram me chamando e eu tô até agora com eles. E como que é o dia a Em dia, assim? O resumo, que que você faz? Tipo, você chega no trabalho, o que que chega, assim, pra você? O que que você faz durante o dia? Tipo, como é o trabalho, realmente? beleza. Cara, o meu dia a dia. Bom, hoje em dia o meu dia a dia é bem simples, né? Porque a gente tá em quarentena, então eu não tenho que acordar É. muito cedo e ir até a office, né? Isso eu já acho uma bênção. Eu adoro trabalhar de casa, eu pretendo ficar 100% remoto no futuro. Uhum. Mas meu dia a dia de programador na quarentena é basicamente: eu acordo, tomo meu banho, tomo meu café, vou aqui, tô com minha mesinha aqui, ligo meu computador, e o que eu tenho que fazer? Todo dia eu tenho uma daily, né? Que é basicamente a primeira coisa que eu faço é entrar, eu tenho uma reunião com todo mundo do time de produto, que inclui eu, outros programadores, product manager, quality assurance, designers e o CEO. A gente fala, ontem eu fiz isso, hoje eu vou fazer isso, só para ter uma comunicação boa com o time, né? Uhum. Depois disso, o que eu faço, eu sempre checo um negócio chamado bug list, que é basicamente a lista de bugs que apareceram, né? Porque esse software que eu trabalho, ele já tem uns 6 anos de vida e isso já é suficiente para aparecer muito bug todo dia. Uhum. Nenhum software vai ser perfeito, nenhum software vai ter bugs. Até Uber, Google, YouTube, GitHub, eles quebram toda hora. Sempre tem algum errinho lá. Outro dia eu tava mexendo no Uber Eats, apareceu. Obrigado por pedir, aí tava lá entre chaves, alimento. Então, é um negócio que é normal. A gente vê isso Aham. acontecendo de vez em quando, né? Sempre acontece alguns bugs bobos. Então,
Geralmente eu vejo os bugs que tem. Se é algum bug que não está em produção, ou seja, o usuário final não está vendo, ele está só rodando na máquina que está sendo testado ainda, eu penso, se eu desenvolver essa feature, por exemplo, uma das features que eu tive que fazer foi, basicamente, a gente tinha um produto, esse produto tem uma categoria e várias subcategorias, né? Uhum. Esse produto era vendido no marketplace, só que a gente também criou um produto que era parecido com o marketplace, só que ele é um e-commerce, né? Que a pessoa pode entrar lá e só ela vende. E a gente fez uma solução para as mesmas categorias do marketplace para o e-commerce, só que ficou torto, não funcionou bem, um monte de bug, instabilidade. Eu tive que refazer do zero, eu tive que criar um monte de coisa nova do banco de dados, fazer uma migração, não sei o quê. E vamos supor que passou um tempo, já está no ar em produção, isso realmente aconteceu, isso foi 2 meses atrás, agora já está funcionando em produção. Uma hora ou outra vai aparecer algum bug que alguém testou e viu, se eu fizer isso com essa categoria, ela some. Eu vou lá e arrumo, né? E esse é um tipo de bug que aparece. Uma outra coisa que pode acontecer é o customer bug, né? Que é basicamente toda empresa, assim, startup, empresa grande, tem o customer service, né? Que é Sim. basicamente, tá mexendo no aplicativo, deu pau, eu vou ligar para alguém de lá e falar, olha, aconteceu isso, isso, isso. Essa pessoa identifica o bug e ela coloca ele na lista lá e fala, esse cliente reclamou que ele tentou deletar a foto e todas as fotos foram deletadas. Aí eu tenho que investigar isso. O customer bug é sempre a prioridade máxima, né? Eu tenho que ver, Uhum. porque se o cliente viu o bug, ferrou, cara. Eu preciso arrumar isso logo. Eu tenho que investigar o banco de dados, ver a base em produção, tentar reproduzir eu mesmo, certo? É isso. Se tiver mais calma, não tiver tanto bug, eu foco mais nas features que eu estou fazendo, né? Porque tem o resolver bug, que é basicamente consertar coisa quebrada, Uhum. que é sempre a prioridade, e você realmente construir as coisas, que no futuro vão quebrar, mas você só constrói elas, né? Quando Por elas exemplo, quebrar lá na tenho que frente, fazer você um tema arruma. inteiro. Exato, eu já sei que vai quebrar lá na É, frente, mas por enquanto dá pra, inevitável. dá pra, dá pra ir crescendo assim, né, sabe? Aí, por exemplo, eu começo e, cara, eu fico o dia inteiro mesmo fazendo isso. De vez em quando, por exemplo, tem que fazer uma feature, por exemplo, agora a gente tem o modelo principal, core, é basicamente a order, né, que é a compra de um usuário que está ligada com o produto, que está ligada com o usuário, e esse usuário está ligado com o cartão de crédito. Tem um monte de relação, é tanta relação que às vezes quebra, né? Uhum. A gente vai fazer alguma coisa, faz uma compra, ele fica muito tempo e o banco de dados não consegue aguentar isso e perde toda a memória do computador, né? Então, uma task que eu estou fazendo agora, uma feature, é refatorar esse modelo. Então, basicamente, tem que fazer pesquisar, ler documentação, ver exemplo na internet, pesquisar qual o melhor tipo de código que eu posso fazer. Nunca fazer código porcaria, sempre tentar fazer o melhor design pattern mesmo para o próximo programador que veio isso entender. Uhum. Qualquer dúvida que eu tenho, eu falo com o meu chefe também. Ele já é um programador experiente, com 5 anos de experiência e já manja muito mais. Então, meu dia em resumo é isso, cara. É realmente ter uma reunião, mas depois programar, programar e programar. Não é, tem uma reunião, não sei o quê. Eu literalmente só fico codando e pesquisando. Só o início do dia só pra, tipo, hoje eu vou fazer isso, isso e isso, e depois fica tipo, mais ou menos por sua conta, digamos assim. Exatamente, mais por minha conta. É uma profissão que você não tem um schedule muito lotado, né? Uhum. Você basicamente, cara, faz isso, isso, isso. Beleza, eu quero fazer isso primeiro, não sei o que, se quer prioridade, vou fazendo assim. É uma profissão que dá um pouco mais de liberdade, digamos assim. E alguma dica para quem queira seguir a área de desenvolvimento web ou de programação em geral? Tipo, você que já Com certeza. passou por tudo, assim, de ter que estudar sozinho, caçar curso online na internet, o que você indica para o pessoal que Tenho está sim. assistindo isso e tem vontade de trabalhar nessa área? Cara, eu diria que o meu conselho para quem quer trabalhar com desenvolvimento web, primeiro que eu acho que é uma escolha muito legal, né? Eu acho que o mercado de programação é sempre um mercado muito bom, envolvendo data science, back-end, front-end, full stack, mobile, tem muita vaga, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, em qualquer lugar do mundo, sempre vai precisar de programador. E web em especial é algo que eu não vejo morrendo tão cedo, né? Porque, por exemplo, eu acho que tem por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, o mobile, que é fazer aplicativo, e o web, que é o site. Uhum. Nem toda empresa vai ter um aplicativo. Por exemplo, pensando no exemplo aqui, o GitHub, por exemplo, não tem aplicativo, por exemplo. O Discord tem aplicativo, mas não funciona tão bem. Então. Toda hora ele quebra pra mim. Nossa, ele é muito quebrado, cara. Agora, você ter um site é essencial, porque
Se alguém te fala de alguma marca, qual que é seu primeiro instinto? É, se É ir na Apple pesquisar. Store e ver se tem algum aplicativo? Você Não, vai você no vai. Google, cara. O Google vai lá e fala todos os sites que tem. Então, eu acho muito difícil essa área morrer. Talvez daqui a uns 20 anos tenha uma solução com criptomoeda, blockchain, que junte tudo, não sei o quê, mas até lá isso vai demorar muito para acontecer. Hum, Nem tanto, talvez, porque, né, exponencial as coisas na internet, mas ainda assim eu aposto muito no web. É uma área boa, como eu falei, e para aprender, eu acho que uma coisa que confunde muita gente com web, porque, por exemplo, vamos falar de data science, que é uma outra área que está em alta. Data science é Python, R e matemática e estatística, só. Todo mundo sabe disso. Se você pesquisar data science, você vai achar isso. Agora, hum, se você digitar no Google como virar um programador web, você vai receber uma enxurrada do que fazer. Ah, aprende HTML, CSS, JavaScript, mas aprende back-end, mas banco de dados é importante também, mas tem esse framework novo, mas tem esse aqui que é o velho, mas PHP é bom, mas na verdade PHP é ruim, aprende Node.js, mas na verdade Java é uhum. bom, então tem muita Aquela coisa, né? enxurrada de E, informação de uma vez só, né? nossa, eu lembro que eu aprendendo sozinho era um horror, cara, era Hum, tanto nome que eu tive, então eu acho que, assim, aprender desenvolvimento web sozinho é bem difícil, eu vou admitir aqui que é bem difícil, eu, por exemplo, não consegui. Eu acho que você tem que apostar muito em duas coisas. Cursos online, né? Existem cursos online pagos e não pagos bons. A Udemy, por exemplo, que é um site de curso, tem uma enxurrada de curso bom lá, já fiz muito curso bom lá. Baratos, eles sempre ficam em promoção. Os cursos custam uns R$ 500, mas todo mês eles estão por R$ 20. A Udemy uhum, fez esse negócio de fazer promoção todo mês e agora eles não lucram mais. E também tem outra opção de fazer bootcamp online. Por exemplo, tem o Rocket City, né? Chamado GoTech. Ele é um bootcamp que ensina JavaScript, basicamente, e tem um monte de ex-aluno que sai empregado já. Então, mas se você realmente quer fazer uma opção de, não, eu não quero parar no bootcamp, quero aprender sozinho, é possível sim, mas é difícil. Eu acho que o que causa a maior dificuldade é o foco, porque, por exemplo, você vai começar, ok, vamos começar com o desenvolvimento web. Eu posso começar com front-end e para o back-end. E só para quem não sabe o que é isso, basicamente, vou repetir. Quando você vai no Google, você digita www.facebook.com, aperta Enter, carrega uma página, tem lá a bordinha azul, tem a navbar, aí tem os posts, aí tem um chatzinho, aí tem a mensagem, você pode fazer scroll, você pode clicar no like. Isso é o front-end, é o que você como usuário vê, uhum, certo? O que você interage. O back-end é o servidor, como todos os usuários estão armazenados, como que eles estão ligados com conexão, como cada usuário tem o seu post, como cada post tem seus comentários. É basicamente toda a arquitetura do software por trás, né? E você pensa, pô, por onde eu começo? Eu recomendo começar por front-end, né? Isso é uma opinião que todo mundo fala depende, mas eu, assim, pessoalmente, acho mais interessante começar pelo front-end, porque não importa a aplicação que você fizer, quero fazer um site para amigo meu, quero fazer um portfólio, quero fazer um e-commerce, você sempre vai ter que ter um front-end, porque, afinal das contas, o conceito da aplicação é basicamente você faz um serviço que um usuário interaja. Para o usuário uhum, interagir, tem que ter um front-end. Então, eu começaria com front-end e eu aprenderia o básico, né? E com o básico eu digo as três linguagens principais do front-end. O HTML, que é a linguagem que faz a estrutura das páginas, você escreve o texto, você coloca a imagem, coloca a divisória. O CSS, que é a linguagem que você estiliza a página, basicamente eu vou deixar essa navbar extensa, eu vou deixar esse botão azul, eu vou deixar esse texto maior. E o JavaScript, que é para deixar a página animada, digamos. Quando esse uhum, usuário clicar aqui, eu quero que apareça um pop-up, quando ele passar o mouse em cima, eu quero que desça um drop-down. Entre isso, com isso você já consegue fazer umas páginas simples, um blog, um portal de notícias, dá para treinar já, e só com isso já é possível conseguir estágio, né? Você já mostrar, ó, se HTML, CSS, JavaScript. Se você conseguir, assim, se vender bem, é possível conseguir estágio. Eu já vi casos de pessoas que conseguiram estágio só sabendo esse básico mesmo. sei. Depois disso, você pode pensar, eu quero front-end ou back-end agora, porque o front-end tem mais coisa ainda. Por exemplo, tem frameworks de JavaScript para deixar a página melhor ainda, que estão muito em alta. Só que o back-end tem que aprender banco de dados, como que eu faço um servidor. E o problema do back-end é porque o front-end vai ser sempre HTML, CSS e JavaScript. O back-end pode ser Ruby, Python, JavaScript, PHP, Java, Kotlin, C++, C Sharp, .NET, mais umas 1000 aí. Então, Uhum, tem Golang, ó, vou lembrando aos poucos, cara, sei. Scala, Elixir, então tem muita coisa no back-end. Então, por isso que eu gosto de começar pelo front-end. Front-end é uma certeza, entendeu? Se você Uhum, realmente. Aí você pensa, eu sou uma pessoa mais lógica ou sou uma pessoa mais visual?
Se você é uma pessoa que você gosta de ter os frutos assim rápido, eu gosto de escrever um negócio e já ver ele bonitinho assim, eu sou uma pessoa que aprende mais olhando, realmente vendo em si, sou uma pessoa mais artística e criativa, digamos, front-end é interessante, você vai construir páginas. Se você é uma pessoa que você sempre gostou mais de lógica, matemática, gosta de entender como as coisas funcionam, gosta de realmente quebrar a cabeça, assim, por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de lógica, back-end pode ser mais interessante, você vai mexer muito com lógica, vai ter que mexer com problemas desafiantes, vai ter que comunicar com front-end, é interessante. Se você fizer isso, eu aposto talvez em ou Python, ou Ruby, ou JavaScript. Hoje em dia eu mexo com Ruby e JavaScript, né? Uhum. Porque Ruby e Python, porque eles são fáceis, e JavaScript porque o front-end já usa JavaScript, se você souber JavaScript no back e no front, você é um cara que sabe back e front com só uma linguagem. Isso é bem valioso no mercado. Lógico que tem muita vaga de Java, muita vaga de C Sharp, mas eu pessoalmente não sou tão fã. Isso varia de pessoa para pessoa. Eu que gosto de mexer com tecnologia emergente, nova, assim, isso vai de gosto, cara. É. Então, acho que era bem isso mesmo, cara. Era mais uma conversa pra dizer como é o mercado, como é o dia a dia, porque, tipo, a gente acaba entrando, assim, no curso, no caso da faculdade, e cai aquele tanto de caminhos pra gente seguir, né? Como você falou, no próprio desenvolvimento Sim, web tem um monte de caminhos, na programação em si, então, tem muito mais. Então, era mais ou menos exato, isso. cara. Eu agradeço aí o seu tempo, você ter respondido as perguntas, falado como é o seu dia a Não, dia. imagina. Ajudou bastante. Cara, só para dar só mais um feedback, Claro. só uma coisa mais que eu queria incrementar que eu acho muito importante. Se você está querendo entrar na área do desenvolvimento web, a melhor coisa que você pode fazer é realmente conseguir um emprego e porque com o emprego você já consegue portfólio, você consegue nome e tempo de experiência, que é o que qualquer programador precisa. Quando você vira um programador com 2, 3 anos de experiência, o mercado começa a te amar. Você recebe muita oferta de vaga. O começo é a parte mais difícil. Olha, o que eu recomendo, se você realmente tipo, quer realmente crescer mesmo, precisa entrar em desenvolvimento web, são duas coisas. São três coisas, na verdade. Faça um portfólio. Eu vou até mandar o meu aqui para você. Portfólio, basicamente, é você fazer um site seu, mostrando quem que eu sou, o que que eu faço, esses são os projetos que é minha experiência de trabalho. Isso ganha muita gente. Uhum. O segundo é talvez você oferecer, cara, eu quero aprender, eu quero trabalhar 2 meses de graça na sua empresa. Quero ganhar pouco na sua empresa, só quero aprender. Isso, quando você está no início de carreira, é algo que, lógico, não é tão legal, ninguém quer ganhar pouco, mas é algo que pode ser uma estratégia para, pô, eu já peguei 6 meses de experiência ganhando mal, que foi como eu comecei. Uhum. Eu comecei ganhando muito mal, muito abaixo do mercado. E agora eu estou conseguindo receber muita oferta melhor, que já vale a pena no meu caso. Sim. E o terceiro seria você focar em soft skill, né? E o que é soft skill? Basicamente, a hard skill é você aprender a programar, ser bom de código, ser bom de lógica, ser bom de front-end. Mas a soft skill é você saber conversar, né? Você não só chegar lá na entrevista, eu sou foda, eu fiz esses sites aqui, olha como eu sou, me contrata, por favor, me paga 10 mil reais por mês, por favor. Não, Uhum. você tem que saber conversar, saber Sim. lidar com os programadores, o que é bem difícil, lidar com os programadores, especialmente se eles são chatos, por exemplo, meu código é melhor que o seu, não sei o que, você tem que ficar, não. Saber se comunicar com o designer, saber se comunicar com o chefe, saber falar, saber se vender. Eu acho que se vender é muito importante. Você pode ser um cara de. Por exemplo, quando eu apliquei para essa empresa aí, eu tinha só 2 anos de experiência em programação. Eu tenho certeza que muita gente com 3, 4 anos de experiência aplicou também. Uhum. Por que eles não pegaram a vaga? Porque eu foquei muito em soft skill. Na entrevista, eu não fiquei tenso. Eu dei risada, conversei, compartilhei experiência. O cara fazia uma pergunta engraçada, eu ria, eu fazia piada também. Lógico, não tô falando pra você ser um palhaço na entrevista, Não, mas sim. brinque, sabe? Não fique tímido, converse, tenta entender o lado do cara. O que que pareça interessado, faz pergunta, por que você quer me contratar, como que é a empresa, como que a empresa foi fundada, qual que é a história da empresa, não sei o quê. E é isso, você focar em não somente ser um cara muito bom em hard skill, mas ter uma soft skill muito boa. Você, com esse combo, você fica imbatível rapidamente. Era isso que Uhum. eu queria acrescentar mesmo. Então, valeu, cara. É isso. Perfeito.